O caso de hoje é sobre a família Menendez, uma família que parecia ser o modelo perfeito do sonho americano, pelo menos para os padrões dos anos 80. Mas o que ninguém imaginava eram os acontecimentos sórdidos que ocorriam dentro da mansão deles em Beverly Hills. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, já vou pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação do canal, se inscrever aqui embaixo. O canal é novo e está crescendo de pouco, então eu queria contar com a ajuda de todos vocês. Eu espero que gostem e vamos para o caso de hoje. José Henrique Menendez nasceu em Havana, em Cuba, no dia 6 de maio de 1944 e se mudou aos 16 anos para os Estados Unidos após a Revolução Cubana nos anos 1950. Ele foi morar no sótão da casa de um primo até ganhar uma bolsa de estudos para cursar a faculdade. Lá ele conheceu Mary Louise Kitty Anderson, que era 3 anos mais velha que ele. Kitty, como era chamada, era a rainha do concurso de beleza. Eles se casaram em 1693 e tiveram 2 filhos, chamados Joseph Lilo Menendez, que nasceu em 10 de janeiro de 1968, e Eric Galen Menendez, que nasceu em 27 de novembro de 1971. Falando um pouco sobre os irmãos Menendez, quando eles estavam no colégio, seus professores notaram desde cedo que eles tinham certa dificuldade de aprendizado e eram imaturos para a idade deles. Eles tiravam notas medianas na escola e Eric era descrito como um menino muito quieto e tímido. Também é falado que ele era muito apegado no seu irmão mais velho, Lilo, e desde cedo eles começaram a jogar tênis e Eric mais tarde se destacou muito no esporte. Ele chegou a ser classificado como um dos melhores jogadores dos Estados Unidos na sua faixa etária. José era conhecido como um pai extremamente rígido que cobrava bastante seus filhos para terem o sucesso em tudo que faziam. E algumas fontes citam que ele tentava controlar todos os aspectos da vida de Lilo, como sua carreira e até com quem ele se casaria. Já com Eric, o caçula, as expectativas colocadas nele não era tão alta quanto com Lilo, mas ainda assim eram altas. É falado que por causa do comportamento abusivo e controlador do pai, os irmãos Menendez começaram a ter sinais de estresse, como ranger os dentes à noite, dores no estômago e também começaram a gaguejar. Nessa época, a família morava em New Jersey. A carreira de José como executivo corporativo fez a família ficar rica. José era chefe da gravadora RCA Records e participou da assinatura de contratos com bandas famosas como Duran Duran. Quando ele saiu da gravadora e entrou para trabalhar na indústria do entretenimento na televisão, ele decidiu que a família deveria se mudar para Calabasas, uma cidade do condado de Los Angeles, na Califórnia. Lilo nessa época estava terminando o colégio, tinha 17 anos e queria tentar entrar na Universidade de Princeton e por isso ele não quis se mudar, então ele permaneceu morando sozinho em New Jersey e o restante da família se mudou para Calabasas. Eric tinha apenas 15 anos e cursava ainda o ensino médio. Na época, ele escreveu um roteiro intitulado Friends, que era sobre um filho descobrindo que herdaria 150 milhões de dólares após a morte de seus pais, então os mata para obter o controle da sua herança. Lilo foi inicialmente rejeitado pela Universidade de Princeton, mas na segunda vez que se inscreveu, em 1987, foi aceito. É falado que ele mal frequentava as aulas e inclusive havia expressado em várias ocasiões que queria frequentar outras faculdades, mas seu pai se opôs à ideia. Em algum momento também expressou seu desejo de abandonar a faculdade de vez e se tornar um dono de restaurante, mas José não permitiu. Como eu falei, José era um pai muito exigente e controlador e jamais permitiria seu filho ficar sem faculdade. O tempo de Lilo em Princeton foi curto porque logo ele foi suspenso por 1 ano por plagiar o trabalho do seu amigo. Então, após ser suspenso, ele poderia voltar para a faculdade apenas em 1988. Ao longo dos anos, mesmo o dinheiro não sendo problema para a família, os irmãos começaram a roubar por diversão. Quando Lilo ia visitar a família na Califórnia, os irmãos invadiam a casa dos pais dos amigos deles e estima-se que eles roubaram cerca de 100 mil dólares em joias e dinheiro. Na época, Lilo tinha 19 anos e Eric 17. Eles foram pegos e levados para a delegacia, onde José e seu advogado conseguiram um acordo com o departamento de polícia. No acordo, Eric assumiria total responsabilidade pelos roubos e todas as acusações contra Lilo seriam retiradas. Isso porque o Eric tinha 17 anos e era menor de idade, então a pena dele seria mais leve. O resultado final foi que Eric foi colocado em liberdade condicional e condenado a fazer terapia, enquanto Lilo saiu sem nenhuma punição. Eles tiveram que devolver tudo que eles tinham roubado e as coisas que já haviam sido vendidas por ele, José pagou do próprio bolso. Por causa desse evento, a família decidiu que deveria se mudar para Beverly Hills. Então eles se mudaram e a mansão da família estava localizada em um dos quarteirões
quarteirões mais exclusivos de Beverly Hills e já havia sido a residência de Michael Jackson e Elton John. Então, o que a gente pode concluir é que Lilo e Eric Menendez passaram a adolescência em um bairro rico, de classe alta, com uma vida cheia de privilégios, mas mesmo assim tinham atitudes muito estranhas, como roubar os vizinhos. Seus pais ficaram assustados com os comportamentos dos filhos e eles não sabiam mais o que fazer, então eles decidiram cortar todos os privilégios dos filhos. O José chegou a arrumar um emprego para Lilo na empresa em que ele trabalhava, mas logo o filho foi demitido por ser muito preguiçoso. Raramente ele chegava no trabalho no horário e às vezes em dias ensolarados não aparecia para trabalhar porque preferia jogar tênis. Em 19 de julho de 1989, Kitty compartilhou com seu terapeuta que seus filhos eram narcisistas, pessoas sem consciências e pareciam sociopatas. Um mês depois disso, em 19 de agosto de 1989, a família Menendez resolveu fazer uma viagem para tentar relaxar depois de todos esses acontecimentos, para ver se conseguiam aproximar os filhos novamente de alguma forma. Eles foram para o porto Marina del Rey para pescar e passear de barco, mas Bob Anderson, o operador do barco, descreveu o clima como tenso e lembrou que Lilo e Eric evitaram os pais durante toda a viagem. Em 20 de agosto de 1989, tudo mudou. Às 11h47 da noite daquele dia, Lilo ligou desesperado para a polícia dizendo que seus pais haviam sido assassinados. Nessa época, Lilo tinha 21 anos e Eric 18 anos. É falado que enquanto Lilo chorava no telefone relatando o que havia ocorrido, era possível ouvir Eric gritando no fundo. Minutos depois, os primeiros policiais chegaram à mansão da família em Beverly Hills, na Califórnia. Em um momento inicial, os policiais notaram que nada tinha sido roubado da casa e que não havia sinais de arrombamento, indicando que provavelmente o assassino tinha acesso livre na casa e conhecia o ambiente. O assassinato foi feito de forma tão macabra que José e Kitty ficaram quase irreconhecíveis. Foram disparados 15 tiros de 2 espingardas de calibre 12. Foi tão brutal que a polícia pensou que os assassinatos eram vingança da máfia e as primeiras investigações se concentraram em possíveis rivais de negócios e até em um executivo do cinema que tinha problemas com José. Ainda na cena do crime, as autoridades interrogaram os irmãos por 20 minutos e durante todo o tempo que conversaram, Lilo se mantinha calmo e Eric se demonstrava transtornado, chorando muito. Nessa conversa, os irmãos contaram sobre o que fizeram naquele dia e sobre o momento em que encontraram os pais mortos na sala da mansão. Então eles relataram que havia jogado tênis na quadra do jardim pela manhã, depois assistiram a uma partida em casa, fizeram compras a tarde toda em um shopping e voltaram para a mansão. Saíram novamente por volta das 8 da noite para assistir um filme, mas como encontraram filas muito grandes, decidiram ir para outro cinema e combinaram de encontrar um amigo num restaurante. Os irmãos alegaram terem voltado para casa antes de jantar para pegar a identidade falsa de Eric para que ele pudesse consumir bebida alcoólica no restaurante. E foi nesse momento que, segundo eles, encontraram seus pais mortos em casa e ligaram imediatamente para a polícia. Dias depois, Lilo e Eric fizeram uma cerimônia em memória de seus pais, no qual chegaram 1 hora atrasados. É falado que durante a cerimônia, Eric parecia muito desconfortável, já Lilo estava extremamente calmo. Nos meses que se seguiram aos assassinatos, nenhum dos irmãos Menendez agiu como jovens que recentemente tinham perdido os pais assassinados de forma brutal e sangrenta. Em vez disso, eles agiram como 2 caras que tinham acabado de ganhar na loteria. José tinha um patrimônio de 14 milhões no momento da sua morte e em 6 meses os irmãos gastaram cerca de 700 mil dólares de sua fortuna. José também tinha uma apólice de seguro de vida no valor de 5 milhões de dólares, que acabou ficando para os seus filhos após o assassinato. Então, Lilo comprou um Rolex, um Porsche, muitas roupas e um restaurante em Princeton, onde morava antes dos assassinatos. Enquanto Eric comprou um Jeep, contratou um treinador de tênis pessoal por 50 mil dólares e fez um investimento de 40 mil dólares em um show de rock que nunca aconteceu. Eles também começaram a viajar para diferentes lugares e mesmo quando estavam na Califórnia, eles ficavam em hotéis de luxo com a desculpa de que tinham medo de ficar na mansão, com medo dos assassinos voltarem para matar eles. Com esse comportamento de gastar rios de dinheiro, a polícia passou a questionar a participação dos irmãos no crime e, no entanto, não havia provas contra eles. Na época, o Eric se consultava com o terapeuta Jerome Oziel e certo dia, durante a sessão, o Eric confessou ter matado seus pais. O doutor confidenciou o ocorrido à sua namorada, que chamava Judalon Smith, que acabaria por desempenhar um papel importante no caso. As sessões de terapia continuaram e o Dr. Oziel resolveu gravar Eric e Lilo confessando os assassinatos. Durante uma sessão que Lilo participou, os irmãos mencionaram que cometeram o crime para se livrar da presença dominante do pai em suas vidas e que o assassinato de sua mãe foi mais por misericórdia, porque ela não poderia viver sem o pai deles.
Então a namorada do Dr. Oziel, a Judalon Smith, sabendo de tudo isso, decidiu entrar em contato com a polícia de Beverly Hills para revelar que os irmãos Menendez confessaram o assassinato dos próprios pais e que ela tinha uma fita com o áudio das confissões. Logo depois, a polícia também descobriu que em 18 de agosto de 1989, 2 dias antes do crime, 2 espingardas calibre 12 haviam sido compradas no nome de um amigo dos irmãos Menendez. No entanto, esse amigo deles conseguiu provar que estava trabalhando em Nova York no dia da compra e que nem a assinatura feita no recibo, nem o endereço fornecido na hora da compra eram verdadeiros. Então a suspeita era que os irmãos haviam falsificado a assinatura e comprado as armas no nome do amigo deles. Então, com a ligação entre o assassinato dos irmãos confirmada, em março de 1990, Lilo foi preso. Eric ficou sabendo que o irmão havia sido preso e ligou para o tio para saber o que deveria fazer. O tio falou que o melhor era se entregar. Então, 3 dias depois, no dia 11 de março de 1990, ele voltou de Israel, onde estava para um torneio de tênis, e se entregou à polícia. Ele foi mandado para a mesma cadeia que o irmão no condado de Los Angeles. Então os irmãos foram denunciados pelo assassinato dos próprios pais em circunstâncias especiais, que significa que eles poderiam ser condenados à morte na câmara de gás. Levaram 2 anos inteiros até decidirem se as fitas com as confissões eram admissíveis como prova no tribunal, com processos e apelações indo e voltando entre a promotoria e os advogados dos Menendez, e finalmente a Suprema Corte da Califórnia decidiu que 2 das 3 fitas eram elegíveis para serem usadas no julgamento, incluindo uma que continha admissão de culpa de Lilo. O julgamento começou em 20 de julho de 1993 no condado de Los Angeles e foi transmitido em uma TV ao vivo que se dedicava a transformar o sistema legal em um programa de entretenimento. É falado que os irmãos pareciam tranquilos no tribunal e sorriam bastante, como se não tivessem com o que se preocupar. Os julgamentos foram extremamente divulgados pela mídia e rapidamente ficou conhecido no país inteiro. O caso chamava a atenção do público pelos detalhes sórdidos do crime. A TV não apenas acompanhou o julgamento, mas fez horas intermináveis de cobertura antes e depois dos procedimentos de cada dia, ajudando a alimentar a obsessão nacional pelo caso, que tinha todos os elementos de um filme de drama: uma família rica dilacerada por um escândalo, 2 jovens milionários e um crime horrível. Diante das provas, era impossível alegar inocência, então Lilo e Eric se declararam culpados e alegaram que José havia abusado emocionalmente e sexualmente deles. Até então, a única hipótese era que eles haviam assassinado os pais por causa de dinheiro, para ficar com a herança da família. Eles então disseram que o pai havia os molestado desde a infância e foi uma alegação repleta de descrições que chocou todos que escutavam. A advogada de defesa dos irmãos, chamada Leslie Abramson, que se tornou uma estrela durante o julgamento, argumentou que os dois haviam agido em legítima defesa quando assassinaram os pais, pois haviam crescido em um lar violento e traumatizante, e que José e Kiri estavam inclusive planejando a morte dos próprios filhos. A defesa também alegou que Kiri era uma mulher alcoólatra e viciada em drogas, uma péssima esposa e uma mãe inútil que não protegeu os filhos contra os abusos do pai. Agora que a gente chegou na parte que eles confessaram o crime, eu vou contar o que de fato aconteceu na noite do assassinato. O dia do crime só ficou claro nas investigações quando o adolescente que viu toda a movimentação fora da casa antes do crime deu sua declaração. Então, voltando ao dia do crime, em 20 de agosto de 1989, pouco depois das 10 horas da noite, ela disse que esperava pelo seu namorado quando viu um carro parar em frente à casa dos Menendez. Então, 2 homens desceram do carro e entraram na casa. Os homens em questão eram Lilo e Eric. Eles entraram pelo escritório da casa com a espingarda de calibre 12 em mãos e caminharam até a sala, onde encontraram José e Kiri dormindo em um sofá na sala. José estava com os pés apoiados na mesa do café da sala e a Kiri estava deitada com a cabeça no colo dele. José foi baleado na nuca com a espingarda Mossberg calibre 12. Kiri foi acordada pelos tiros e se levantou do sofá para tentar fugir. Nesse momento ela foi baleada nas 2 pernas e caiu, e depois foi baleada no peito. Os tiros foram disparados tão de perto que chegaram a quebrar os membros de Kiri. Ainda assim, ela estava viva e tentou se arrastar para longe, mas nesse momento os irmãos foram pegar mais munições no carro e voltaram e encostaram a arma no lado esquerdo do rosto da mãe e atiraram novamente, deixando-a irreconhecível. Depois do crime, eles foram até o Canyon para se livrar das armas e até um posto de gasolina para descartar as roupas. Em seguida, foram ao cinema assistir Batman para estabelecer um álibi antes de voltarem para casa e ligarem para a polícia. Então, o primeiro julgamento durou 4 meses e meio e foram separados em 2 júris, um para cada irmão. Porém, o julgamento acabou em um impasse porque não conseguiram determinar se eles eram culpados pelo assassinato ou se estavam apenas agindo em legítima defesa.
Em seguida, foi anunciado que eles seriam julgados novamente. O segundo julgamento ocorreu em 11 de outubro de 1995, 6 anos após o assassinato. Dessa vez, o juiz não permitiu a entrada de câmeras de TV no tribunal para evitar o tumulto da imprensa. E, curiosamente, a Judah Long Smith, a namorada do terapeuta, dessa vez testemunhou em defesa dos irmãos Menendez, insistindo que o Dr. Osiel havia manipulado os irmãos para que confessassem o crime, mas isso não ajudou muito. Após o julgamento ser adiado várias vezes, no dia 20 de março de 1996, os irmãos Menendez foram condenados por assassinato em primeiro grau. Eles foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e foram enviados para prisões separadas. Depois de anos preso, Eric se casou com uma mulher que enviava cartas para ele na prisão, chamada Tammy Sakoman, que mais tarde chegou a escrever um livro sobre o marido. Enquanto Lilo chegou a se casar 2 vezes, primeiro com Anna Erickson, uma ex-modelo que se divorciou dele depois de 1 ano de casamento, quando descobriu que ele estava escrevendo para outras mulheres, e depois se casou novamente em 2003 com a Rebecca Sneed, que é uma jornalista. Em 2018, depois de 20 anos separados, os irmãos foram autorizados a cumprir suas penas na mesma prisão. É dito que quando eles se encontraram, choraram bastante e que falaram que o laço deles é eterno. Foram feitos vários filmes, minisséries e documentários sobre esse caso e é um dos crimes de maior notoriedade dos Estados Unidos. Mais tarde, uma prima deles chegou a dar uma entrevista falando que sabia dos abusos porque os irmãos, quando criança, haviam contado para ela, e esse caso ele divide opiniões até hoje. Tem gente que acredita de fato que ocorriam os abusos e que por isso eles não deveriam ter sido condenados à prisão perpétua. É possível encontrar vários fóruns na internet a favor dos irmãos Menendez. Eu cheguei a encontrar alguns sites que se declaram fandons dos irmãos Menendez. Inclusive, esse crime ele tá nesse livro que compõe o meu cenário, que é 501 crimes mais notórios da história. Eu deixei marcadinho aqui. Então aqui tem uma breve descrição, né, de como ocorreu o caso. Então ele é considerado um dos 501 crimes mais notórios da história, né, nesse livro aqui. Então é isso, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse caso. Deixa aqui um comentário falando para mim o que vocês acharam. Se você acha que realmente eles deveriam estar cumprindo prisão perpétua, eu quero saber sua opinião, então deixa aqui no comentário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.